Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Aqui é a professora Patrícia. Vamos dar continuidade à disciplina de Anatomia e Fisiologia para o curso técnico de enfermagem. Hoje eu trouxe para vocês, eu preparei a aula mostrando os slides e trouxe também, vou mostrar um vídeo, né, do YouTube. E vou mostrar para vocês ilustrações do Atlas de Anatomia em 3D também, tá bom, gente? Então vamos começar. Então, gente, o sistema digestório, primeiro a gente tem que, para entender sistema digestório, nós temos que entender o que é digestão, né? E digestão é o processo pelo qual as moléculas orgânicas presentes nos alimentos, como as proteínas, carboidratos, lipídios, são quebrados em moléculas menores, né, pela ação de enzimas digestivas. O nome desse processo é catabolismo, tá? Essas enzimas diferem entre si pela substância que irá digerir, local de atuação ao longo do tubo digestivo e o pH, tá? Então, uma coisa que é fundamental de ser compreendida no processo de digestão é pensar que aquele pedaço de carne que você comeu, ele tem que ir parar no seu sangue. Aquela carne tem que virar líquido para poder ir para o seu sangue e ser aproveitado por todas as células do seu organismo, ser aproveitada, né, por todas as células do seu organismo como fonte de energia, tá? Então, é bem importante que vocês tenham noção disso. Quais são os nutrientes que vocês conhecem, né? Então, nutrientes. Vamos pensar. A gente conhece quais nutrientes? Então, ele já citou alguns para a gente aqui, né? As proteínas, os carboidratos, os lipídios. Lipídeos. Acho que é assim que se escreve. Deixa eu escrever minúsculo para ver se ele corrige. Então tá errado. Como é que se escreve lipídio? Ah, ele fala que tá errado, não me diz qual é o certo. Tudo bem, deixa assim mesmo. Então, gente, esses são os principais nutrientes, né, que a gente conhece. Lógico que aqui nós temos também vou até colocar menor aqui, vitaminas, sais minerais, algumas fibras, né, etc. Mas os grupos de alimentos principais que nós temos são esses aqui, né? E qual é o grupo de alimento com o qual os seres humanos não podem viver sem, né? Porque a gente não consegue produzir, o nosso organismo não consegue produzir, né? Qual é? O que o nosso organismo não consegue produzir é a proteína, tá, gente? É interessante que quando você tem proteína no seu organismo, você consegue produzir carboidrato e consegue produzir lipídio. Mas se você se alimenta só de carboidrato, você pode vir a ficar desnutrido, tá? Você pode ter problemas aí nutricionais porque você não está comendo proteína, tá? Então, uma dieta rica em carboidrato, ela não produz, você não consegue produzir proteína e não consegue produzir lipídio, você consegue. Quando você tem carboidrato, vamos supor, você come muita massa, muito açúcar, essas coisas, né? E aí isso tudo você começa a perceber que você começa a engordar. É porque o organismo, acho que é lipídios, não é? Será? Vamos ver. O organismo, ele começa a armazenar, tá? Ele começa a armazenar. Não, não é isso também. Deixa eu ver no Google. Aqui, então, lipídios. Ah, é com I mesmo. Tá. Então vamos lá. Eu sou perfeccionista, não gosto de deixar as coisas para trás assim. Enfim, o que o organismo ele vai fazer se você come muito carboidrato? Ele vai armazenar em forma de lipídio. Lembrando que lipídio é gordura, tá, gente? Lembrando que lipídio é gordura.
Tá bom, então o principal nutriente são as proteínas, e de onde vêm as proteínas? Das carnes, né? Vem do leite e derivados, os derivados do leite, tá? Lógico, existem alguns cereais que têm proteína, tem, mas vamos colocar aqui esses cereais, mas eu vou colocar um destaquezinho aqui, né? Porque, por exemplo, tem vegetarianos que não comem carne, tem veganos que não comem carne e nem leite, né? Então, eles precisam de proteína também, porque são seres humanos, vão precisar de proteína, mas a proteína deles não vai ser proveniente nem da carne nem do leite. Vai ser proveniente, por exemplo, dos cereais, tá? E alguns outros vegetais que têm proteína em alguma quantidade, tá bom? Então tá, mas de qualquer modo, todos nós seres humanos precisamos consumir proteína. Só comentando mais uma coisa aqui em relação aos cereais, quem é vegetariano sabe que tem que fazer uma escolha, tem que sempre escolher os cereais mais ricos em proteínas, né, para poder incluir na dieta, tem que diversificar bastante para também não ficar doente, não ficar anêmico, etc, etc, por falta de nutrientes, né? Um exemplo aqui importante é o grão de bico. O grão de bico tem muita proteína, tá? Outro cereal que tem bastante proteína é a aveia, né? 30% da aveia é proteína. O feijão também tem muita proteína, né? Então, são alguns exemplos aqui para a gente saber que é por isso que os vegetarianos e os veganos sobrevivem, né? Porque eles usam outras fontes de alimento que não, outras fontes de proteína que não a carne e os derivados, tá? Enfim, os carboidratos, o que são? São as farinhas, né? As farinhas que a gente tem, é farinha de diversos tipos, você pode imaginar, né? Os açúcares, e etc. Aí é lógico que é uma lista enorme aqui, quem for fazer graduação vai ter uma disciplina só de nutrição, tá? Quem faz faculdade de enfermagem também, a gente tem uma disciplina só de nutrição, onde vocês vão aprender com muito mais detalhes isso aqui. Tá bom, gente? Então tá, só lembrando que esses são os nutrientes. Então vamos supor, comi um pedaço de carne. Eu preciso, gente, que esse nutriente, sei lá, comi carne, comi arroz, né? Porque o arroz está aqui também, entre os carboidratos, arroz. Então, comi carne, arroz, feijão, né? E peguei lá uma salada. Eu preciso que tudo isso vá se transformar em energia para ser levada para as células do meu sangue. Opa, desculpa. Essa energia precisa ir para o meu sangue, né? E ser distribuída para todas as células do meu corpo, ok? Então tá. É isso que esse parágrafo está dizendo. Falou com palavras difíceis, mas é isso que ele quer dizer. E como é que como é que tem que acontecer, gente? O que é a digestão, então, colocando em palavras mais simples do que o que está falando aqui, né? Então, em palavras mais simples, o que é a digestão? Desculpa, digestão. Então, a digestão é o processo de diminuição. Meu Deus, o que está acontecendo com isso aqui? Diminuição do alimento em tamanho menor. E que tamanho que a gente quer? A gente quer um tamanho tão pequeno que fique de um tamanho molecular, do tamanho de uma molécula, tá? Para que seja possível a absorção pelas células. Células do corpo todo. E quem é que leva esse? Quem é que leva esse alimento para o sangue? Quem leva para as células, desculpa, é o sangue, por meio do sangue. Então,
Aqui eu estou fazendo um resumo mais simplificado do que quer dizer digestão. Então, digestão é diminuir aquele pedaço de carne, o arroz e o feijão para um tamanho tão pequeno que vai ser do tamanho de uma molécula, para que seja possível o sangue transportar e levar para as células do corpo todo. Lembra que até aqui nós falamos bastante do que o que era. Nós falamos bastante o que era. É... Cadê eu? Sumi aqui. Eu queria aparecer para vocês me verem. Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Aqui. Lembra que a gente falou bastante que o sangue ele carrega nutrientes e oxigênio para as células do corpo todo, não foi? Então, agora a gente está entendendo, a gente já aprendeu no sistema respiratório como é que o sangue ele se enche de oxigênio para levar para as células do corpo todo. Agora nós estamos aprendendo como é que o sangue se enche de nutrientes para poder levar para as células do corpo todo. Olha que fantástico. Vamos aprender esse processo então. E aí eu vou começar falando de todos os órgãos, né, envolvidos na digestão, tá? O tubo digestivo, gente, ele começa na boca e termina no ânus, tá? É o tubo digestivo. Então, ó, composto por boca, esôfago, né? Mas eu vou mostrar essa figura aqui, chapada assim, é a figura dos slides, eu vou mostrar para vocês no Atlas em 3D, tá bom? Então, eu vou colocar lá para a gente começar a ver aqui pelo Atlas, que é muito mais legal, convenhamos, né, gente? Vamos lá, então. Não, eu não. Vamos sair daqui por enquanto. E vamos aparecer o Atlas aqui para os meus queridos alunos. O Atlas em 3D. Então, gente, aqui eu estou com um tronco, né? O tronco. Então, lembrando que aqui o tronco está com vários sistemas. Eu vou excluir alguns sistemas aqui no meu menu. Eu vou excluir os ossos, tá? Eu não quero ver os ossos. Eu vou tirar os ossos para a gente ter uma noção do que a gente está vendo aqui. Então, a partir do momento que sai os ossos do lugar, o que vai ficar aqui atrás? Vão ficar alguns outros sistemas. Gente, ele demora para mostrar o que eu estou vendo aqui para vocês, tá? Mas não se preocupem. Eu vou dar uma girada na imagem, tá? Para vocês verem atrás como ela é. E aí eu vou retirar mais coisas aqui, tá? Por exemplo, nesse momento a gente está vendo esse músculo aqui, que a gente acabou de aprender o nome dele. Qual é o nome dele? Diafragma, muito bem, eu sei que vocês acertaram. Então, gente, vou tirar aqui o sistema de músculos que estiver aparecendo. Então, excluir músculos. E vou excluir também sistema linfático, tá bom? Então, excluir tudo isso e agora a gente vai observar melhor essa anatomia aqui do sistema digestório, tá? Me perdoem que demora um pouco para tem dia que é super rápido, tem dia que demora para as imagens carregarem. Então, eu vou dar um zoom aqui para a região da boca, tá? Vou dar um zoom aqui para a região da boca, a gente poder visualizar aqui os componentes aqui do sistema digestório referentes à boca. Então, olha que bacana. Aqui o que a gente está visualizando? A língua, né? Muito bem, a língua. A língua está aqui. Aí, ó, eu vou dar uma girada para a gente ver do lado de cá. Aqui a gente está vendo aqui, ó, a gengiva, né? A parte superior da gengiva. E aqui, ó, a parte inferior da gengiva, da boca, né? E se tivesse os ossos aqui, nós iríamos ver o quê? A mandíbula aqui embaixo, não é? Essa gengiva presa em cima da mandíbula. Certo. Então, vimos aqui língua, olha aqui a língua, a raiz da língua, que interessante. Aí no final da língua, o que a gente tem? Qual é o nome? Vamos lembrar? A epiglote, tá bom, gente? Ele não tá dando o
o detalhe aqui da epiglote, quando eu clico em cima ele fala outra coisa, mas tudo bem, nós já estudamos a epiglote, olha que estrutura interessantíssima, né? Lembra que a epiglote quando o alimento encostar aqui na epiglote, ela vai baixar e vai obstruir esse orifício, né? E vai fazer com que o alimento seja desviado para onde? Para o esôfago, né? Para que a gente não engasgue, porque se o alimento entra por aqui, a gente engasga. O alimento ele precisa ser desviado para cá, para o esôfago, certo? Então tá. Deixa eu falar mais alguma coisa daqui. Vocês estão vendo essas estruturas gordurosas aparecendo aqui, ó? Lateral, né? Da cabeça aqui, né? Bem aqui na lateral da bochecha. Aqui, um pouco abaixo assim do queixo, né? Não é no queixo bem, já entre o pescoço e a mandíbula, é submandibular essa região, e aqui embaixo da língua, tá? Vou mostrar assim numa outra visão para vocês verem, tá? Essas são as glândulas salivares, tá, gente? Essa glândula aqui é a glândula salivar parótida, tá bom? A glândula parótida. Lembrando que tudo que a gente tem de um lado, a gente tem do outro, tá bom? Essa daqui é a glândula submandibular, certo? E aqui a glândula sublingual. Então, todas elas produzem saliva, e vocês estão vendo, ó, essas estruturas aqui, ó, são os ductos. A glândula produz a saliva, o ducto traz até a cavidade oral, né? Então, a glândula produz a saliva e o ducto traz até a cavidade, até a cavidade oral para que ele acabe umedecendo, né? A ideia é umedecer o bolo alimentar. Então, vamos descer mais. Vamos lá, vou diminuir o zoom aqui. Olha só que interessante aqui o esôfago, né? Então, o esôfago é um órgão tubular que leva o alimento, ó, desde a garganta até aonde? Até aonde? Até o estômago, né? Então, vamos lá, vamos ver aqui nessa visão frontal, né? Vou dar mais uma voltinha para vocês verem atrás como é. Olha que interessante. Atrás, né? Olha o esôfago desembocando aonde? O esôfago desembocando no estômago, tá? Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Ai, meu Deus. Vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor o esôfago aqui, ó, desembocando no estômago. Tudo bem? Então tá, vamos virar de frente, vamos continuar tentando entender esse caminho aqui, tá? Eu vou tirar o fígado aqui da frente para que a gente possa entender o que está acontecendo aqui atrás, tá bom? Para a gente entender o que está acontecendo aqui atrás. Olha só que bacana. A gente consegue ver com bastante nitidez, ó, o esôfago, e aí atrás do esôfago, no final do esôfago, o esôfago desembocando no estômago, certo? Então, gente, que mais? Vamos lá observar a continuidade do alimento, que quando ele chega aqui no estômago, ele vai continuar passeando, tá? Eu vou tirar isso daqui também. Essa daqui, gente, é a vesícula biliar, tá? Vesícula biliar, que é uma bolsinha, vocês estão vendo? Vesícula é isso, é uma bolsinha que guarda um líquido produzido por outro órgão. Qual era o órgão que estava aqui em cima? O fígado. Então, o fígado produz a bile, ó, tá vendo os ductos que vêm de lá do fígado e entram, ó, na vesícula biliar, e a vesícula biliar, ela armazena a bile, tá bom? Vou tirar ela daqui só para a gente continuar observando o que está acontecendo, o caminho aqui para baixo. Então tá, vou tirar aqui o aumento. Vou tirar também quem? Deixa eu ver aqui. Ai, gente, desculpa, espirrei. Então, ó, aqui a gente vê, nessa visão eu consigo observar o caminho que o estômago está fazendo, ó. Então, do esôfago o alimento passa pelo estômago, né, que é um órgão elástico, né, que é um órgão aí
que ele pode aumentar a quantidade de vezes do tamanho dele, tá? Conforme a quantidade que você come. E aí, a continuidade dele é aqui, ó, é o intestino, estão vendo? Já começa o intestino qual? O delgado, tá bom? Começa o intestino delgado aqui, ó. Então, eu vou mostrar ele de frente. O intestino delgado, gente, é esse aqui de frente, ó. Já vai mostrar, eu já rodei aqui no celular, ele demora um pouco para rodar no computador. Então, ó, ele passa aqui por trás, né? E ó, ele se enrola todo aqui. O intestino delgado é o mais fino, tá? Onde é que. Então, o intestino delgado ele começa aqui, onde o estômago termina, né? Eu vou tirar esse aqui para a gente poder ver. Ele começa aqui, onde o estômago termina. Ah, só uma coisa que eu não falei: esse órgão aqui, gente, ele fica atrás, logo atrás do estômago, ó. Então, essa é uma visão frontal, na posição anatômica, né, do sistema digestório. E esse órgão que fica atrás do estômago é o pâncreas, tá, gente? Eu vou tirar o pâncreas também para que a gente consiga enxergar aqui bem o que acontece. Então, acabando o estômago, olha só que interessante, acabando o estômago, começa o intestino delgado, ó, ele mostra bem aqui, ó, tá vendo? O intestino delgado, ele se enrolando aqui dentro da nossa barriga, tá bom? E onde é que acaba o intestino delgado? Vocês estão vendo aqui, ó, essa porçãozinha, mostrando aqui que é nesse momento que o intestino delgado acaba para começar o quê? Para começar o intestino grosso, tá? Então, só que aqui eu vou fazer uma bagunça na imagem, eu vou ser obrigada a mostrar tudo de novo. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar tudo. Ixi, peraí. Vou ter que mostrar tudo de novo para que a gente consiga visualizar aí o intestino grosso, tá? Então a gente já foi aprender, a gente está aprendendo o caminho que o alimento faz, né? Então já estudamos lá as estruturas boca, depois veio o esôfago, depois o estômago, aí do estômago o alimento vai para o intestino delgado, depois do intestino delgado o alimento vai para o intestino grosso. A imagem aqui para mim já carregou, eu já vou excluindo algumas coisas para que a gente possa chegar aonde eu quero mostrar para vocês, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Intestino grosso, ele começa aqui, acaba o delgado e começa o grosso, tá? Eu vou tirar esse mesentério para a gente ver, ó, bem, a gente consegue visualizar bem, ó, na Berenice, lá na escola, não dava para ver tanto detalhe assim, mas aqui no Atlas em 3D eu consigo mostrar para vocês esses detalhes, ó, que quando acaba, olha só que legal, o intestino delgado ele acaba, e esse delgado, vocês já vão ouvir também algumas vezes ser chamado de intestino fino, tá? Então, o intestino delgado, ele é bem mais fino do que o outro intestino, o intestino grosso. Olha ele desembocando aqui, ó, no intestino grosso, estão vendo? Então, é aqui que começa o intestino grosso. Vocês estão vendo essa pontinha aqui do intestino grosso, gente? Aqui, ó. No início do intestino grosso tem uma pontinha que ele não está querendo me mostrar isolada, mas essa pontinha. O nome disso aqui é apêndice, tá, gente? Apêndice vermiforme, algumas referências aí vocês vão ver. E agora vamos continuar seguindo o caminho que o alimento faz, e agora, como ele já passou pelo intestino, já vai ser chamado de fezes, né? Então, nós vamos ter aqui agora o intestino grosso, tá? Então, o intestino grosso, ele vai fazer esse caminho, né? Então, as fezes elas vão fazer esse caminho de subida. Então, acabou o intestino delgado, começa o grosso. Esse caminho de subida, qual é o nome dessa parte? Nome dessa parte. E isso tudo que está de rosa aqui, gente, é o intestino grosso. Porém, cada segmento tem um nome, tá? E a gente chama de cólons, são cólons. Então, esse aqui é o cólon
ascendente, porque o conteúdo que passa pelo cólon ascendente ascende, se levanta. Então, o conteúdo, ou seja, as fezes que estão sendo produzidas, elas fazem esse caminho da seta, vão passar por essa dobra, atravessar por esse outro cólon chamado de transverso, porque ele atravessa o abdômen. E aí, gente, vai passar por essa outra flexura aqui e vai descer nesse movimento que eu estou mostrando na seta. E o nome desse cólon é descendente. E essa curva, esse S que vocês estão vendo aqui, é chamado de cólon sigmoide, tá? E essa porção mais retinha que vocês estão observando aqui é o reto, tá? O reto. E aí o reto desemboca no ânus, ok? Que é o que a gente já tem conhecimento aí, ok? Então tá, vamos voltar para os slides que eu quero continuar falando com vocês aqui. Então já aprendemos um pouco dessa anatomia aqui lá nas imagens em 3D, né? Então, a gente tem alguns órgãos que são chamados de auxiliares da digestão, que são o pâncreas, que eu já mostrei para vocês, a vesícula biliar e o fígado, sendo o fígado produtor da bile, a bile quem armazena desculpa, é a vesícula biliar que armazena essa bile, tá? Vou tomar um golinho d'água, só um segundo. Os órgãos digestivos são revestidos por células epiteliais, cuja função é fabricar muco e permite o deslizamento do bolo alimentar, secretar enzimas que irão quebrar em grandes moléculas. Então, ó, lembrando que quando você olha para o tubo digestivo, você tem que pensar que, de algum modo, o alimento ele tem que deslizar, né? Ele tem que deslizar para conseguir fazer o caminho todo do tubo digestivo, tá bom, gente? Esse caminho todo pode se aproximar 10 metros. Se a gente pegar esse tubo digestivo e esticar, ele pode chegar a 10 metros, tá? De uma pessoa adulta. Então, para fazer esse caminho todo, o bolo alimentar ele precisa ser lubrificado, tá? Então, ao longo do caminho, ao longo do tubo digestivo, existem várias soluções nesse sentido, para ajudar o bolo alimentar a escorregar por todo o sistema digestório, tá? Então, vamos aqui continuar. Na boca. O que acontece na boca? Lembra que eu falei que digestão é diminuir o tamanho do alimento. Então, o alimento começa a ter o tamanho reduzido na boca. Como? Com a trituração por meio dos dentes, tá? Os dentes vão triturar o alimento, a língua ajuda a movimentar o alimento. O que é palato mole e palato duro? Você vai fazer um exercício aí na sua boca e você vai arrastar a sua língua, encosta a língua no céu da boca, a pontinha da língua e arrasta da frente para trás, numa posição anteroposterior, na direção anteroposterior. Você vai observar que quando você chegar no final do céu da boca, vai amolecer, vai ter um tecido mais mole no céu da sua boca. É aí que você vai entender. Palato duro é toda a parte mole e palato duro é toda a parte dura do céu da sua boca e palato mole a parte mole, já mais posterior do céu da sua boca, ok? Nós temos também as glândulas, né? As glândulas salivares, que eu já mostrei para vocês lá na ilustração. Então, tudo isso aqui está acontecendo lá na boca. Dente tritura, língua movimenta, né? E a língua ajuda, com a ajuda do palato aqui, né? E aí as glândulas salivares produzindo saliva para fazer a primeira hidratação desse bolo alimentar, né? Aqui no desenho está mostrando a localização das glândulas salivares, que eu já mostrei no 3D. As glândulas, elas secretam, gente, aproximadamente 1,5 litro de saliva por dia. E ela é basicamente composta por água, tá?
A ideia é lubrificar e diluir, né, o bolo alimentar. E na glândula, na saliva, a gente também tem um negócio chamado enzima, tá? Engolir. Engolir é o termo que nós conhecemos, mais coloquial, mas o termo técnico para engolir é deglutir, tá? Eu falei para vocês que digestão é diminuir o tamanho do alimento, não é? E que isso começa com a trituração na boca. E falei também que a saliva se mistura ao bolo alimentar, não é isso? Então, gente, só que a saliva. Ai, mudou aqui sem eu querer. Só que a saliva tem também um negócio chamado enzima. E a enzima que existe na saliva é chamada de amilase salivar, que também pode ser chamada de pitialina. O que é isso? Eu quero que vocês prestem atenção na seguinte coisa. A digestão, gente, ela pode ser mecânica ou ela pode ser química, tá? E ela pode ser os dois. Mecânica é a força do dente triturando, é uma questão puramente mecânica. Você conseguiria substituir a função do dente triturando o alimento com um garfo, por exemplo, ou batendo no liquidificador, ou batendo num processador de alimentos, que é puramente mecânico o processo, tá? Que é o que os dentes faz. Mas a digestão química é um produto químico quebrando o alimento em tamanhos menores, tá? Então, a quebra do alimento em tamanhos menores pode ser mecânica ou pode ser química. E por que eu parei para falar sobre isso? Porque a enzima presente na boca, a amilase salivar, vai fazer a digestão química do alimento. E qual parte do alimento que ela vai agir? A amilase salivar age apenas no amido e nos carboidratos, tá? Lembra que eu falei para vocês dos tipos de nutrientes que existem, né? Os tipos de nutrientes? Então tá, a amilase salivar só vai agir nesse nutriente aqui, ó, que é carboidrato, tá? No amido, né? É um tipo de carboidrato, o amido, amilase salivar, tá? Amilase salivar. Tudo bem? Patrícia, então quer dizer que a digestão química que começa na boca não funciona para proteínas e não funciona para lipídios. Exatamente. Voltando. As glândulas salivares são controladas pelo sistema nervoso autônomo, porém fatores físico-químicos e psíquicos podem interferir na sua secreção. O que ele está querendo dizer aqui? Por exemplo, vamos supor que você está, sua mãe está lá fazendo uma comida na cozinha, né? E você está, é aquela comida que você gosta, você está com fome, né? É aquela comida que você gosta, você está com fome. Olha aí, um sentido sendo aguçado, sendo provocado, o olfato. Então, no momento que você sente o cheirinho da comida, seu sistema nervoso já entende. Epa, eu vou comer daqui a pouco, então eu preciso preparar o sistema digestório para digerir esse alimento, entendeu? É isso que ele está querendo dizer aqui para gente. Então, as glândulas salivares controladas pelo sistema nervoso autônomo, porém, fatores físicos, químicos e psíquicos podem interferir na secreção das glândulas. Tanto que a gente percebe que quando a gente está sentindo o cheiro, está com vontade, as glândulas começam a produzir mais. A boca da gente, a gente não fala, nossa, deu água na boca? É por isso, tá? É o seu organismo preparando você para a digestão daquele alimento que está para chegar. Às vezes o estômago ronca, né? Porque é o estômago também produzindo aí enzimas e substâncias para ajudar na digestão desse alimento. Então, os dentes, como já falei, são responsáveis pela trituração dos alimentos. Eles estão dispostos em duas camadas, né, duas arcas dentárias, arcadas dentárias, articuladas nos ossos maxilares e mandibular. Já vimos isso lá na ilustração em 3D. Os dentes são formados pela coroa, que é a parte visível do dente, a raiz,
o colo. Gente, eu não vou me estender muito para falar de anatomia do dente, tá? Anatomia do dente é algo que eu não vou ter tempo de falar muito com vocês. Então, ó, vou mostrar assim bem rapidamente, né? Então, essa daqui, essa parte visível do dente, que quando a gente sorri, ela aparece, né? Chamada de coroa. Essa região aqui, a divisão, é chamada de colo. E para dentro, né? Para dentro das gengivas, a gente tem uma raiz, né? Do dente. Tudo bem? Gente, dentes saudáveis. Ah, tá. Deixa eu só falar um pouquinho das camadas aqui. Então, a camada mais externa, que é uma camada brilhante, bonita do dente, é chamada de esmalte, tá? Então, a segunda camada é chamada de dentina, aqui no meio a cavidade do dente. Na raiz, a gente pode ver aqui as estruturas aqui pertencentes à raiz, que está presa aqui, ó, no osso, certo? O que eu ia dizer é o seguinte, gente, é bem importante. Dentes saudáveis Dentes saudáveis são bem importantes para a nutrição da gente, tá? Porque se a digestão começa na boca, é bem importante que a gente consiga efetuar uma mastigação adequada. Se a gente faz uma mastigação adequada, o nosso organismo tem tempo de produzir saliva para ajudar nessa digestão, o estômago vai produzir os seus sucos digestórios também. O intestino, por sua vez, também vai produzir os seus sucos intestinais para ajudar na digestão. Então, dentes saudáveis, para a pessoa conseguir triturar bem o alimento, faz parte da saúde mesmo de uma pessoa, tá? Então, quando você tiver um paciente que ele não tem dentes, então você tem que se preocupar como é que ele vai comer. E aí, se às vezes a nutricionista ainda não percebeu, o que você pode fazer? Você pode dar um toque para a nutricionista para mandar uma dieta mais amolecida ou mais triturada para esse paciente, tá? Às vezes está faltando alguns dentes, atrapalha o paciente comer, e isso vai prejudicar a nutrição dele. Com a nutrição prejudicada, esse paciente também vai ter uma imunidade mais baixa, entendeu? Então a gente tem que prestar atenção nesses detalhes e informar para os profissionais que vão poder ajudar esse paciente. No caso, se tiver dentista no hospital, a gente chama o dentista também para avaliar a situação, tá bom? Então, dando continuidade aqui, o processo, né, de deglutição, gente, essa ilustração aqui está mostrando como é que é o processo de deglutição, né? Está mostrando para a gente aqui o alimento, né, na boca sendo engolido. Aqui na próxima figura, olha o alimento se aproximando da garganta, aí o alimento pesando sobre a epiglote, aí a epiglote direcionando o alimento para o esôfago. É essa a ideia aqui, né? Como é que a epiglote funciona. Agora eu vou falar de algo muito interessante, meu povo, que são os movimentos peristálticos, tá? O que é o movimento peristáltico? É um movimento muscular feito pelo tubo digestivo que vai empurrar o alimento por todo o tubo digestivo, tá? Esses movimentos, gente, eles são involuntários, tá? Então você não manda nesses movimentos, eles acontecem sozinhos. Lógico, você pode ajudar esses movimentos de que forma? Ingerindo bastante líquido, sendo uma pessoa ativa, não sendo sedentária, né? Então você ajuda esses movimentos, mas não quer dizer que você está tendo muito controle sobre eles, não, porque é músculo liso. Lembra que a gente estudou? Músculo liso é de contração involuntária, tá certo? Aí tem uma ilustração aqui que eu acho bem legal. Então, ó, o bolo alimentar, né, depois que ele foi deglutido na figura anterior, ó, ele está descendo pelo esôfago. Aqui ele está passando pelo esôfago e antes de chegar no estômago, ele sofre, ó. Tá vendo? Gente, o único lugar que a gente tem, os únicos lugares do tubo digestivo que a gente tem controle, que tem musculatura estriada, musculatura esquelética, musculatura voluntária, de movimentação voluntária. Os únicos lugares do tubo digestivo que a gente tem são na boca. Então, quando eu mastigo é porque eu estou mandando nos músculos da minha mandíbula, nos músculos da minha língua, e quando eu engulo também, sou eu que estou comandando esses movimentos. Porém,
ao longo do tubo digestivo eu já não tenho mais controle. Depois que eu engulo, eu não tenho mais controle. Eu volto a ter controle aonde? Região anal. Na região anal a gente tem controle. Você fala, Patrícia, nem sempre a gente tem controle. E eu digo, se controle. É o seguinte, o que eu quero dizer com isso? Você, quando você sente que está com vontade de fazer cocô, não dá tempo de chegar no banheiro, pelo menos os adultos, né, gente? Não estamos falando de crianças que ainda não aprenderam, que não desfraldaram, estamos falando de adultos. Então, quando a gente aprende lá, quando a gente é criança, lá pelos 3 anos de idade, mais ou menos, 2, 3 anos de idade, né, a controlar o esfíncter, é o quê? É um músculo esfíncter anal, é um conjunto de músculos, né, que permitem com que a gente prenda, né? Você consegue prender. Então, no momento que você sente ali que no reto tem fezes, você vai sentir vontade de fazer cocô. Porém, você consegue segurar para. Tá estranho fazer isso, né? Porém, você consegue segurar até chegar no banheiro. E o que, que você faz no banheiro? Você relaxa o esfíncter anal para poder evacuar, tá bom? Parece brincadeira, mas é sério. Então vamos lá. Só mesmo parei para falar que a gente tem controle na região, nas duas extremidades do tubo digestivo, né? Que é na boca e no ânus e nada mais. Essa movimentação que eu estou mostrando aqui, dos movimentos peristálticos, é uma movimentação involuntária. Então, olha que interessante. Tem uma constrição, ó. O tubo ele vai se contrair para poder empurrar o bolo alimentar. Então, antes do bolo alimentar, ele se contrai. Depois do bolo alimentar, ele relaxa para que o bolo alimentar consiga passar. Estão vendo? Olha que bacana essa ilustração mostrando para a gente como funcionam os movimentos peristálticos. E aí, eu queria mostrar para vocês um videozinho que eu achei aqui na internet, né? Mostrando um movimento peristáltico. Ai, meu Deus, eu não quero aparecer agora. Vamos lá. Eu vou mostrar rapidinho esse vídeo, tá? Um vídeo de quase 30 segundos que eu achei aqui, olha que interessante. Ele está mostrando pra gente como é que é o movimento peristáltico. Provavelmente algum paciente que está sofrendo uma intervenção cirúrgica, né? E aí os cirurgiões resolveram, eles abriram, né, a cavidade abdominal e ai meu Deus, tá aparecendo uns negócios aqui que eu não quero. Eles abriram a cavidade abdominal e acabaram filmando aí, né, ao vivo, como é que acontece o movimento peristáltico aí na altura do intestino delgado, né? Olha que interessante que é isso ao vivo, como é que acontece, tá bom? Convenhamos que no desenho é mais bonito, não é mesmo, Brasil? Ok, que era esse desenho aqui que eu estava mostrando para vocês. Vamos para frente que atrás vem gente. Olha lá. Chegamos ao estômago agora. Estômago já mostrei para vocês na ilustração em 3D, né? Adoro falar isso, né? Que é a ilustração em 3D, porque estou feliz de usar o dicionário em 3D. Estou muito feliz com isso, acho muito legal. Acho que vocês ganham em qualidade e eu ganho em experiência. Muito legal. Então vamos lá. Ao se digerir, ao se dirigir ao estômago, o alimento ainda passa por outra válvula denominada cárdia. Então, gente, já ouviram falar na boca do estômago? Pois é, Brasil, boca do estômago, o nome técnico para o início do estômago é a cárdia, tá? Existe uma válvula que ela libera aos poucos o alimento que vem do esôfago para o estômago. A função é impedir o refluxo do bolo alimentar para o esôfago. Então, a ideia de ter uma válvula aqui é impedir que o conteúdo que estiver dentro do estômago volte para cá, né? Para o esôfago. Em crianças recém-nascidas, cuja cardia ainda não está bem formada, o refluxo é frequente. Então tá, vamos falar agora da anatomia do estômago, né? Então, esse comprimento aqui do estômago é chamado de corpo, tá?
Essa curvatura aqui na extremidade de cima é chamada de fundo. É aqui que se acumulam gases, tá, gente? É aqui que os gases se acumulam. Então você come, quando você come, o alimento vem para o estômago, ele começa a fermentar, né? E às vezes a gente engole. Além da fermentação, que junta gases, tem também a questão do ar que a gente engole. Às vezes a gente engole um pouco de ar e ele vai começando a se juntar aqui. Então, tem um momento que a gente faz uma contração abdominal, né? E aí a gente consegue expulsar esses gases, né? Pelo arroto, não é isso? A porção final aqui do estômago é chamada de região pilórica, tá? E aí aqui a gente tem outra válvula. O estômago, ele libera o alimento para o intestino aos poucos também, tá bom? Por meio dessa válvula, chamada de válvula pilórica. E aqui, gente, a porção inicial do intestino delgado é chamada de duodeno, ok? Duodeno. Então, essa parte de fora aqui do estômago é chamada de mais superior é chamada de curvatura menor, essa aqui inferior é chamada de curvatura maior, certo? Então, tudo que eu falei lá está escrito aqui. O que mais está faltando? Piloro faz parte da comunicação, já falei, e digere os alimentos. O estômago, gente, ele também tem uma função secretiva, ele secreta hormônios, tá? Ah, tá, deixa eu voltar aqui. Piloro. Parte final do estômago, né, que se comunica com o duodeno, lembrando aqui, liberando pequenas quantidades de quimo para o intestino delgado. Então, gente, é bem importante esse detalhe. Lembra desse bolo alimentar aqui? Bolo alimentar, você pode usar esse termo para o bolo alimentar desde que ele entra na boca até sair pelo ânus, tá? Porém, o bolo alimentar ele é muito diferente ao longo de todo o tubo digestivo. Então, ele pode ter nomes diferentes, ele vai ter nomes diferentes ao longo do tubo digestivo. Tá? Então, a gente costuma chamar de bolo alimentar até aqui. Aí, quando chega no estômago, depois que ele recebe o tratamento que o estômago dá, né, ele vai ser chamado de quimo. Tá? Quimo. E o quimo é o que? Qual é o pH do quimo? O pH do quimo é ácido, tá? Então, o quimo é o bolo alimentar, né? Que está na altura do estômago, tudo bem? Ele recebeu esse nome e ficou ácido. Por quê? Porque o estômago secreta ácido clorídrico. Na verdade, ele secreta um suco gástrico e nesse suco gástrico tem ácido clorídrico. Tá bom? Então, vamos continuar aqui. Para ajudar na digestão. Dependendo da situação, quando a gente vomita, a gente sente esse gosto azedo, não é? Esse gosto azedo do alimento já misturado com o suco gástrico do estômago, tá? Então, aqui, o estômago digere os alimentos quimicamente, porque ele mistura o suco que ele produz nos alimentos, secreta hormônios e transforma os alimentos ingeridos mediante contração muscular em uma massa semilíquida e altamente ácida com o nome de quimo, que eu já acabei de explicar. Também já falei disso aqui um pouco. No estômago, o bolo alimentar sofre a ação de uma secreção estomacal, que é o suco gástrico. O suco gástrico ele tem ácido clorídrico e mais duas enzimas, a pepsina e a renina, tá? Então, todo esse suco gástrico para ajudar, ele é secretado na mucosa estomacal e ele ajuda na digestão dos alimentos, digestão química, tá bom? Então, o duodeno é a primeira porção do intestino delgado. Agora a gente já está indo para o duodeno, tá? A gente está caminhando. Estão reparando? Após chegar à primeira porção do intestino delgado, denominada duodeno, o quimo é neutralizado pelo bicarbonato, liberado na mucosa intestinal, induzido pela secreção do hormônio secretina. Nesse momento é neutralizada a acidez e o bolo alimentar recebe o nome de quilo. Então, vamos lá. Então, quimo é o bolo alimentar no estômago, não é isso? No estômago.
e aí vai ter uma característica de pH ácido, né? O termo quilo é o bolo alimentar, é a mesma coisa, é o bolo alimentar, ainda é o bolo alimentar, só que agora ele foi neutralizado. Já está aqui em que altura? Na altura do intestino delgado, né? E o pH aqui que foi neutralizado se torna básico, certo? Então, o bolo alimentar chegou no estômago, recebeu suco gástrico, ficou ácido. Anda um pouquinho até o intestino delgado, recebe os sucos intestinais e vai se tornar básico, certo? E vai ter o nome de quilo a partir de agora. O quilo sofre a ação do suco entérico, tá? Suco entérico. Entero se refere a intestino também, tá? Liberado por milhares de glândulas existentes na mucosa intestinal e contém enzimas chamadas, uma delas, a enteroquinase, cuja função é ativar a tripsina, que é uma enzima pancreática. As peptidases que atuarão na digestão dos peptídeos, tá? Vamos lá. Vocês repararam, então, que uma coisa leva a outra, né? Então, o suco entérico, ele acaba ativando a produção do suco pancreático. Olha aí, todo mundo jogando alguma coisa ali para ajudar esse alimento. Vocês estão percebendo que é como se fosse uma fábrica? O produto... Vamos lá, cadê eu? Cadê eu? Sumi. Eu sumi da tela. Olha eu aqui. Olha eu aqui. Cadê eu? Aqui. Só um momento. Vocês repararam que é como se fosse uma fábrica e o tubo digestório inteiro atuando sobre o bolo alimentar. Então, o bolo alimentar, a primeira ação que ele recebe é trituração, digestão mecânica na boca, e aí já recebe também a digestão química, né, pela enzima amilase salivar. Chegando no estômago, vai de novo receber outro suco que também vai começar já a triturar de maneira mecânica, não, desculpa, de maneira química lá no estômago, né, com o suco gástrico, e aí fica ácido esse bolo alimentar. Vai andar mais um pouquinho até o intestino. Quando chega no intestino, vai receber a ação da enteroquinase, né? E aí, a enteroquinase, por sua vez, já faz a ativação dos sucos pancreáticos. Então, o pâncreas também vai agir, vai jogar o suco no bolo alimentar. Então, o bolo alimentar vai recebendo vários tratamentos ao longo do caminho, né? Vários tratamentos. A ideia, gente, é ele ficar prontinho, preparado, em forma líquida, com as moléculas bem pequenininhas, para que o intestino consiga fazer a absorção e jogar para o sangue esse alimento, tá? É lindo isso, não é, gente? Eu sei, é maravilhoso. Então, aqui, ó, vamos estudar um pouco o pâncreas, que a gente viu que é aquele órgão que fica atrás do estômago, né? Então, o suco pancreático, ele é levado até o duodeno pelo canal colédoco, tá? Não sei se vocês repararam, se vocês quiserem, voltem o vídeo para olhar esse trecho aqui que dá para ver lá no vídeo, tá? Então, ó, aqui, ó, vocês estão vendo a vesícula biliar, aqui na frente teria o fígado bem grandão, né? E aí, os ductos pancreáticos, eles recebem os ductos hepáticos recebem a bile, armazena aqui na vesícula biliar. Quando o organismo começa a digestão, a bile é jogada, estão vendo? A bile, a vesícula biliar, ela se espreme também, é músculo liso, tá? Ela vai se espremer e vai empurrar a bile aqui, ó, por esse canal e vai jogar aqui no duodeno, tá? Aqui que ele está mostrando de amarelo é o pâncreas. O pâncreas produz um negócio chamado suco pancreático, composto por essas três enzimas aqui, ó, tripsina, lipase pancreática e amilase pancreática. Cada uma delas digere um tipo de nutriente, tá? Olha aqui, essa daqui, proteínas, a tripsina.
A lipase pancreática, lipídios. A amilase pancreática vai continuar a digestão do amido, entendeu? Que começou lá na boca. Então, cada um deles vai ajudar na digestão de um grupo de nutrientes, tá? E a bile vai servir para emulsificar, tá? Para ajudar na digestão das gorduras, tá bom? E olha, gente, vocês estão vendo que tem um momento que o canal que vem, olha, lá da vesícula, ele se encontra com o canal, ó, que vem coletando o suco lá do pâncreas, estão vendo? O ducto pancreático se encontra com esse ducto aqui hepático, e aí forma esse ducto aqui, ó, que é chamado de ducto colédoco, tá? É o colédoco. E aí o colédoco que joga os sucos produzidos por esses, quer dizer, produzido pelo pâncreas e armazenado pela vesícula biliar, joga esses sucos aqui no duodeno que vai se misturar com o bolo alimentar, tá? Deixando ele ainda mais preparado para a absorção. Aí ele está falando da bile, né, que eu já expliquei o que é a bile. Aí o fígado, eu acho bem importante, gente, a gente entender como é que funciona, como é que o alimento vai passar para o sangue, né? E aí essa ilustração mostra isso um pouco para nós. Aqui a gente tem a função do fígado não é apenas produzir bile, mas sim tratar e limpar as substâncias tóxicas do sangue, que nele desemboca, trazido pela veia porta e proveniente do intestino, pâncreas e estômago. É o seguinte, olha aqui, vamos lá rever. Aqui, ó, é o estômago, não é mesmo? Aí o estômago desemboca onde? No intestino delgado. E aí a porção inicial do intestino delgado, como é que é o nome mesmo? Duodeno, né? E aí, gente, nesse momento, ó, o bolo alimentar está preparado já para ser absorvido. Depois que ele recebeu os sucos de todos os órgãos aqui por os quais ele passou, ele vai estar prontinho. Aí ele vai viajar por aqui, ó. Ele vai viajar, vai passar por todo o intestino delgado. Ao longo dessa passagem, olha aqui, gente, essa passagem é cheia de vasos sanguíneos. Em volta do intestino é cheio de vasos sanguíneos que são coletados aqui, ó. E aí o alimento que estava passando aqui dentro passa para a corrente sanguínea, estão vendo? Aqui, bem legal essa ilustração, eu gosto dela porque eles pegam o intestino e afastam essas alças intestinais para a lateral para que a gente veja o que tem atrás. E aí atrás a gente vê o quê? Uma rede de vasos sanguíneos que converge para um vaso maior, estão vendo? O nome desse vaso é veia porta hepática. Aqui, gente, o sangue está cheio de nutrientes. E qual é o primeiro lugar do corpo para onde o sangue ou por onde o sangue passa depois de sair cheio de nutrientes do intestino? Primeiro lugar por onde ele passa é no fígado. Aí o fígado, o que o fígado faz? O fígado, ele limpa, ele trata, né, esses nutrientes e depois ele joga tudo para onde? Para a veia cava inferior. Gente, eu fico emocionada. É muito bonito isso aqui. Olha só, ele joga para a veia cava inferior e a veia cava inferior, por sua vez, desemboca onde, Brasil? Desemboca no átrio direito do coração. Lembra disso? Então, é aqui que a mágica aconteceu. Vocês repararam, meu povo? É nesse momento que os nutrientes foram parar no sangue para ser distribuído para o corpo, porque chegou no coração, que é o grande distribuidor. Lembra que é a bomba que distribui. Na verdade, o distribuidor é o sangue, né? Mas a bomba que ajuda a impulsionar esse sangue para distribuir é o coração. Né? E meu coração vai ficar apertado se vocês não entenderem isso aqui. Se não entenderem, volta e olha tudo de novo, porque eu não vou explicar mais uma vez. Olha só, olha para frente, eu estou emocionada, até suei aqui, é maravilhoso esse negócio. E, Patrícia, sua louca, eu não entendi nada que aconteceu aqui nessa parte do intestino delgado que você está apontando aí com a seta. Então vou mostrar, porque eu sou dessas. Eu sou do tipo que mata a cobra e mostra o pau. E eu quero que vocês olhem para essa imagem com muita atenção agora. E olha o que eu estou fazendo aqui, ó, um quadradinho, estão vendo? Esse quadradinho é um pedacinho do intestino
que eu vou dar um zoom aqui agora. Ó, a mágica, dei um zoom no quadradinho. Eu peguei um pedaço da parede intestinal, e aí, gente, é um pedaço do intestino por dentro. Por fora, vocês já viram lá na ilustração em 3D que é liso. E vocês viram no vídeo também que é liso. Mas por dentro, a novidade também é liso, tá? Mas, microscopicamente, existe um negócio lá, que é isso aqui, ó, que são as vilosidades ou microvilosidades intestinais, tá? Ou seja, dentro do intestino delgado existem essas microvilosidades aqui, tá? Desculpa. Então, os nutrientes resultantes do quilo são absorvidos por células da mucosa intestinal, do intestino delgado, tá, gente? Em estruturas denominadas microvilosidades, posteriormente transferidas para o sangue, que se encarregará de levá-las para o corpo todo. E, gente, por que eu estou falando e dando tanta atenção para as microvilosidades? Porque se o intestino fosse liso lá dentro, o que ia acontecer? Ia ter pouca superfície de contato do alimento com esse tecido, né? Esse tecido de revestimento do intestino. Como existem as microvilosidades, imagina isso aqui esticado. Esticado, isso aqui dá muitos, muitos metros quadrados, tá, gente? Porque essas velocidades aumentam a superfície de contato do alimento com esse tegumento intestinal. Consequentemente, aumenta o poder de absorção dos nutrientes dos alimentos. Olha que interessante aqui, ó, passando os 3 tipos de vasos que a gente já aprendeu até agora. Os vasos sanguíneos arteriais, arteriais, venosos e linfáticos. Todos eles passando aqui, ó, pelas microvilosidades e que vão, né, todas as velocidades vão convergir aqui para as velocidades têm vasos sanguíneos e os nutrientes que foram parar nesses vasos sanguíneos, aqui provenientes do bolo alimentar, vão convergir para esses vasos que vão levar para o sangue os nutrientes, ok? Então, bola para frente. Seguindo o caminho, acabando o intestino delgado, antes disso eu queria falar uma coisa rapidamente. O intestino delgado, é importante lembrar que o intestino delgado, né? Delgado, ele é dividido em 3 porções, tá, gente? A porção inicial é chamada de duodeno, aí o meio é chamado de jejum e o final é o ilho, tá? Ok? O final é o íleo. Então, por isso que o final do intestino delgado tem uma válvula que tem o nome de íleo secal. Porque ilho é o nome da porção final do intestino grosso, tá? Deixa eu ver se mostra nessa figura aqui. Aqui, ó. Porção final do intestino, desculpa, porção final do intestino fino, intestino delgado. Aqui é o íleo. E o início do intestino grosso é chamado de seco, tá? Então, existe uma válvula aqui que libera o bolo alimentar, na verdade, agora já está se formando as fezes, né? Libera para cá aos poucos por meio dessa válvula chamada de íleo secal, ok? Os resíduos não absorvidos, ou seja, nem tudo que passa pelo intestino é absorvido. Então, o que não é absorvido, o intestino delgado, ele passa para o intestino grosso, tá? O que vai acontecer lá no intestino grosso? O intestino grosso, gente, faz a absorção de água, tá bom? Então, o movimento peristáltico continua e vai fazer esse bolo alimentar, esse conteúdo aqui endurecer mais, porque aqui ele está bem líquido, aí o que não foi absorvido vai passar para cá para o intestino grosso, e durante a passagem pelo intestino grosso, o que vai acontecer? Vai ter a absorção de água, e aí vai solidificar as fezes vão ficar pastosas, na verdade, né? Para que seja liberado pelo ânus posteriormente, não é isso? Então,
Eu acho que o que eu tinha para falar para vocês é isso, tá? Espero que vocês tenham entendido. O sistema digestório é o sistema que eu mais gosto de falar sobre, é bem legal. E, e eu acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês entrem em contato comigo, por favor, tá? O que mais que eu tinha para falar? Eu acho que era só. Aí, lembrando, tá? Da evacuação. Vocês, quando o bolo alimentar, que na verdade agora já são as fezes, né? As fezes, quando elas começam a se juntar na região do reto, é o momento que você sente vontade de fazer cocô. Que aí você sente, nossa, preciso ir ao banheiro, né? E aí, aquilo que eu já falei para vocês, que a gente tem controle da parte externa, né? Nós temos controle do esfíncter anal e a gente consegue prender até que você consiga chegar no banheiro e relaxar esse esfíncter para poder evacuar. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Eu fiz essa aula com muito carinho para vocês. Fiquem à vontade para fazer perguntas, estarei lá disponível no Teams. Estou à disposição, tá bom? Um abraço para vocês, estou com saudade. Beijo, gente. Bons estudos.